capítulo 5 do livro Arrebatamento antes da Tribulação. Capítulo 5, página 91, o ensinamento de que o arrebatamento... Opa, deixa eu começar de novo. Capítulo 5, falácias, mitos e mentiras sobre o arrebatamento. O título é forte, né? Falácias, mitos e mentiras sobre o arrebatamento. Vamos lá. O ensinamento de que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do período da tribulação tem sido crido e propagado desde os tempos do Novo Testamento até os dias de hoje. Durante alguns períodos da era cristã, ele foi suprimido, marginalizado e perseguido, mas nunca ficou completamente sem um testemunho na história por parte de grupos que se mantiveram crendo e publicando seu entendimento a respeito do tema. Infelizmente, existem aqueles que, por alguma razão pessoal, emocional ou espiritual, têm tanta raiva desta mensagem que os faz atacar a doutrina de forma quase irracional. Tá. Como se não bastasse, todas as interpretações que conseguem confundir declarações proféticas dirigidas a Israel, aplicando-as à igreja, os tribulacionistas ainda costumam elaborar argumentos que demonstram, no mínimo, certa ignorância sobre o assunto e, na pior das hipóteses, pura desonestidade. Alguns destes tribulacionistas, de alguma forma tentando diminuir a importância da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, afirmam falsamente que ele jamais fora ensinado na história e que somente por volta de 1830 ele passou a ser elaborado e propagado. Alguns atribuem a criação, aspas, do arrebatamento pré-tribulacional a Emmanuel Lacunza, que tinha o pseudônimo quando escreveu um livro de Ben Ezra, do ano de 1812, ou Edward Irving, que é o pastor da igreja de Margaret MacDonald, ou Edward Irving, ou a própria Margaret MacDonald, Ben Ezra, ou Emmanuel Lacunza, né, que é o pseudônimo dele lá, 1812, Edward Irving, 1826, Margaret MacDonald, 1830, ou a John Nelson Darby, que também teria publicado um material em 1830, embora as primeiras manifestações dele a respeito do assunto tivessem sido feitas em 1827. Com ataques pessoais a algumas destas pessoas e a disseminação de informação falsa a respeito de algumas delas, o objetivo tem sido minar a credibilidade doutrinária do arrebatamento. Além disso, os críticos também alegam que, por ser uma doutrina relativamente nova, aspas, ela não mereceria crédito, pois não teria sido defendida ou crida por nenhum dos pais da igreja. E aí eu coloco uma pequena nota extraída de um livro que também serviu de pesquisa. A este respeito, o doutor Charles Ryer falou muito bem que o fato de a igreja ter ensinado algo no primeiro século não o transforma em verdadeiro. Da mesma forma, se a igreja não tem ensinado algo até o século XX, não é necessariamente falso. Norman Geisler comenta que a heresia pode ser precoce, surgindo até mesmo no tempo dos apóstolos, como demonstra 1 Timóteo 4, 1 João 4, e a redescoberta de algumas verdades pode vir tardiamente, como o caso do pré-tribulacionismo. Isso aqui é uma declaração de pessoas que estavam defendendo a suposta ideia de que o arrebatamento pré-tribulacional teria surgido por volta de 1830. Mas a gente vai avançar aqui na leitura e eu vou mostrar para vocês que até mesmo a ideia que defenda o arrebatamento pré-tribulacional como uma doutrina nova não é necessariamente a mais correta. Na verdade, se fizermos uma pesquisa detalhada na história da igreja, perceberemos facilmente que a crença no arrebatamento pré-tribulacional tem precedente histórico muito anterior a 1830. Uma pequena amostra pode ser vista nas observações de Paul Benauer. Peter Jurieu, isso aqui já é uma extração do livro de Paul Benauer, tá? Ele diz, Peter Jurieu, eu não sei nem se a pronúncia é essa, parece um nome francês, mas eu não sei como é que se pronuncia, Peter Jurieu, deve ser Jurieu, em seu livro, tratando sobre a libertação da igreja de 1687, ensinou que Cristo viria no ar para arrebatar os santos e retornar ao céu antes da batalha do Armagedon. Ele falou sobre um arrebatamento antes da vinda em glória e julgamento no Armagedon. O comentário de Philip Doddridge sobre o Novo Testamento de 1738 e o comentário de John Gill sobre o Novo Testamento de 1748, veja os anos, tá, gente? Olha aí as datas aí, para vocês perceberem como são coisas precedentes a 1830. O comentário de Philip Doddridge
sobre o Novo Testamento de 1738 e o comentário de John Gill sobre o Novo Testamento de 1748 usam o termo arrebatamento. No português talvez não pareça fazer muito sentido, mas isso aqui é muito importante na discussão teológica para o pessoal de fala inglesa, porque eles têm um debate em cima da palavra rapture, que é a palavra para arrebatamento, mas essa palavra ela é oriunda do latim, que seria rapto. Então, muitos que vão combater o arrebatamento na teologia do povo de fala inglesa dizem que essa palavra nem está na Bíblia. E aí a menção de que em 1748, 1738, teólogos já mencionavam o arrebatamento usando a palavra rapture, que aqui está traduzido para o português, né? Eu mesmo fiz essa tradução. Então, talvez a gente não entenda o porquê, mas isso aqui é um ponto clássico no debate sobre o arrebatamento pré-tribulacional, porque os pós-tribulacionistas norte-americanos costumam, inclusive, implicar com a própria palavra para arrebatamento na língua inglesa, que não vem da palavra harpazo, do grego, do Novo Testamento, mas vem pela influência da língua latina, por isso que é rapture, tá? Rapture, que é o rapto, na língua latina. E para quem não entende o porquê desta palavra como um termo técnico para essa discussão teológica no povo de fala inglesa, é porque acontece que ao longo dos anos, línguas predominaram a discussão teológica. Houve uma época em que a língua predominante para o debate teológico era o hebraico, depois se tornou o grego e por fim veio a ser o latim. Então certos pontos, crenças, dogmas, certas questões, às vezes cristalizaram através de certos termos que acabaram ficando para sempre ligadas àquele idioma na época em que aquele debate foi feito. Então, por isso, a palavra rapture em inglês associada ao ponto doutrinário da escatologia relacionado ao arrebatamento e não diretamente traduzida do harpazo grego, que é o caso aqui do português, que a gente usa diretamente a palavra arrebatamento, que é o que significa literalmente a palavra grega harpazo, tá? Pregação também é cultura, né? Vamos lá. Onde é que eu estava? Vou repetir. O comentário de Philip Doddridge sobre o Novo Testamento de 1738 e o comentário de John Gill sobre o Novo Testamento de 1748 usam o termo arrebatamento e falam sobre ele como iminente, que é uma característica da crença do arrebatamento pré-tribulacional. Está claro que estes homens destas épocas acreditavam que esta vinda precederá a descida de Cristo para a terra e o tempo do julgamento. O propósito era preservar os crentes da hora do julgamento, para preservar os crentes antes da hora do julgamento. James McKnight, de 1763, e Thomas Scott, de 1792, ensinaram que os justos serão levados ao céu, onde estarão seguros até ao tempo em que o juízo termine. E aqui tem uma nota, você depois vai no final do capítulo, vê lá qual é a referência bibliográfica da nota que eu acabei de citar. Por outro lado, a arrogância de alguns tribulacionistas é tão absurda que alguns fazem as mais ousadas asseverações, mesmo diante de provas que dizem o contrário. A presunção pós-tribulacionista. Para se ter uma ideia da ousadia de alguns deles, um destes críticos ferrenhos, o pastor e escritor John L. Bray, costumava desafiar a todos, dizendo que pagaria $500 americanos, $500, a qualquer pessoa que fornecesse uma declaração documentada, um sermão, um artigo, um comentário, feita por qualquer pessoa em qualquer país do mundo que tivesse sido publicada antes da época de Lacunza, Emanuel Lacunza, ou seja, antes da publicação do pseudônimo Ben Ezra, do ano de 1812. Em 25 de maio de 1995, na publicação do seu próprio boletim informativo, o irmão Bray, tá? Esse senhor aqui, pós-tribulacionista, né? John L. Bray, ele se pronunciou a respeito de uma descoberta, aspas, vinculada ao seu desafio. Em suas próprias palavras, ele disse o seguinte, abre aspas, descobrimos algumas informações chocantes. Por anos, muitos pensavam que uma garota de 15 anos de idade chamada Margaret MacDonald, na Escócia, tinha sido a fonte do ensino do arrebatamento pré-tribulacional nos anos de 1830. As minhas pesquisas pessoais indicavam que Emanuel Lacunza, um padre jesuíta católico que, em um livro de 1812 intitulado A Vinda do Messias em Glória e Majestade, tinha sido o primeiro a ensinar esta teoria. Por 13 anos, em 114.273 livros, eu fiz a oferta de $500 a qualquer um que apresentasse uma declaração documentada anterior à época de Lacunza, que ensinasse uma vinda de Cristo em 2 estágios.
separada por um período de tempo. Ninguém jamais reivindicou essa oferta de $500 até recentemente. Agora, eu tenho as cópias de um livro publicado na Filadélfia, Pensilvânia, no ano de 1788, mas que fora escrito nos anos de 1742 a 1744, na Inglaterra. Este livro ensinava o arrebatamento pré-tribulacional antes de Lacunza. O livro fora publicado apenas 2 anos antes do término do manuscrito de Lacunza, em 1790. Antes mesmo de Margaret MacDonald sequer haver nascido. Antes da revista Vigia da Manhã ter publicado pela primeira vez este ensinamento. Antes de John Nelson Darby ter chegado às suas primeiras conclusões sobre o assunto no ano de 1827. Antes de Darby sequer ter desenvolvido suas ideias e antes de Darby ter vindo a primeira vez aos Estados Unidos com seus ensinamentos. O autor deste livro era um pastor da Igreja Batista da Filadélfia, Pensilvânia, entre os anos de 1761 e 1771. E seu livro fora publicado na Filadélfia em 1788. E aqui subscreve-se John L. Bray, Boletim Informativo, 25 de maio de 1995. E aí tem a nota com a referência bibliográfica de onde você vai encontrar essa declaração deste pós-tribulacionista petulante, inquisidor da modernidade, tentando desafiar com a arrogância e o cinismo comuns dos pós-tribulacionistas a respeito deste tema. E aí, eu continuo falando do livro, né? Eu continuando falando do tema. Morgan Edwards, 1722 a 1795. O livro em questão, agora já sou eu falando. O livro em questão, citado pelo tribulacionista inquisidor, tinha sido escrito por Morgan Edwards. Ele tinha uma forma de pensar bastante consistente com o pensamento pré-tribulacionista atual. Ele fazia uma clara separação entre o arrebatamento e a vinda de Cristo ao mundo, com um intervalo de tempo entre uma coisa e outra. Ele também usava os mesmos versículos adotados por pré-tribulacionistas atuais para descrever o arrebatamento e sustentar o seu posicionamento. Ele acreditava que o julgamento do tribunal de Cristo para o recebimento dos galardões aconteceria no céu, enquanto a tribulação estivesse acontecendo aqui na terra, a exemplo do pensamento atual no pré-tribulacionismo. A principal diferença entre o pensamento pré-tribulacionista moderno e o pensamento pré-tribulacionista de Morgan Edwards é o tempo de duração da tribulação. Para ele, naquela época, toda a tribulação duraria 3 anos e meio, diferentemente dos 7 anos defendidos pelo pré-tribulacionismo dos nossos dias. Na verdade, o próprio John Nelson Darby, famoso avivalista que restaurou o pensamento futurista da interpretação profética do século XIX, também imaginava que a tribulação seria um período total de 3 anos e meio, até o ano de 1845. Ele pensava assim, quando finalmente admitiu que a Bíblia ensinava um período maior de 7 anos. Tá? E aí ele continua. O livro de Morgan Edwards só fora impresso uma vez, só teve uma tiragem e não houve uma divulgação muito grande na época. Sem reimpressões, deve ter caído no esquecimento do povo de forma geral e estava, em termos práticos, completamente perdido. Ele só veio ao conhecimento público novamente por ocasião do desafio do inquisidor John Bray. Com a sua proposta irrecusável de $500 naquela época, né? Bray reconheceu que o livro de Edwards satisfazia as exigências do seu desafio, e no dia 21 de março de 1995, ele enviou um cheque de $500 para um indivíduo que lhe apresentou o livro de Morgan Edwards. Tá? E tem aqui as notas com as referências bibliográficas, onde vocês podem fazer as conferências depois para saber onde é que está cada informação. E aí eu continuo no livro. Próximo subtópico, o arrebatamento pré-tribulacional ao longo da história. Alguns pós-tribulacionistas gostam de considerar seu posicionamento escatológico como pré-milenismo clássico, aspas, ou como o pré-milenismo histórico. E gostam de se apresentar dessa maneira, pois supõem que o pós-tribulacionismo fosse a crença comum da igreja primitiva. Embora se saiba que boa parte dos antigos cristãos tenham sido pré-milenistas, eles estavam confusos quanto à questão do momento do arrebatamento. A gente está falando aqui dos documentos que são chamados, tecnicamente, de pais da igreja. Não são homens que são chamados de pais, mas são documentos que são chamados, tecnicamente, de pais da igreja, tá? Aí eu continuo falando o seguinte, embora se saiba que boa parte dos antigos cristãos tenham sido pré-milenistas, eles estavam confusos quanto à questão do momento do arrebatamento. Havia muita ambiguidade nos textos e, muito comumente,
em algumas partes, pareciam indicar a crença em um arrebatamento antes da tribulação, e em outras partes pareciam dizer que os crentes experimentariam a tribulação. Havia ambiguidade textual nos textos, nos documentos que são chamados de pais da igreja. Não estamos falando de textos do Novo Testamento que são claros em relação à crença no arrebatamento pré-tribulacional, como as epístolas de Paulo ou alguns dos registros de pregações escatológicas de Jesus e assim por diante, tá? E aí eu continuo falando o seguinte: alguns dos documentos da era patrística demonstram que eles mantinham ao mesmo tempo tanto a crença de que já estavam na tribulação, quanto a crença de que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento. Eles sustentavam duas coisas que, hoje em dia, na discussão moderna escatológica quanto ao arrebatamento, são dissociadas uma com a outra. Cada declaração faz parte de um contexto e de uma escola de pensamento diferente. Mas naquela época eles misturavam os conceitos da iminência e do arrebatamento a qualquer momento, que é defendida pelo pré-tribulacionismo, com a ideia de que a igreja passaria pela tribulação, defendida pelo pós-tribulacionismo. Em outras palavras, eles não eram o que nós chamaríamos de pré-tribulacionistas e não eram o que nós poderíamos dizer, hoje em dia, que seria a defesa pós-tribulacionista. Era misturado, era confuso. Continuando a leitura, então, deixa eu ver aqui alguns documentos, etc. e tal. Ok. Muitos deles, todavia, especialmente do primeiro século, muitos destes documentos, especialmente do primeiro século, fazem afirmações explícitas que indicam uma crença na volta iminente de Cristo, algo característico do pensamento pré-tribulacionista. A doutrina da iminência se destaca especialmente nos textos dos pais apostólicos, que teriam sido aqueles que foram contemporâneos dos apóstolos de Cristo, talvez até discípulos dos mesmos. Então, esse termo pais apostólicos é uma referência a contemporâneos dos apóstolos de Cristo, tá? Que são aqueles que tiveram contato direto com os primeiros apóstolos de Cristo. Mesmo aqueles que esperavam a aparição do anticristo antes da volta do Senhor Jesus, viam o seu surgimento como um acontecimento súbito, iminente, o que seria seguido também subitamente pelo livramento e arrebatamento dos santos. Seria impossível classificar a escatologia dos primeiros séculos como pré-tribulacionista, pois o verdadeiro estilo clássico do pré-milenismo da época era misturar elementos característicos do pré-tribulacionismo com alguns sentimentos que pareciam indicar que os crentes enfrentariam pelo menos uma parte da tribulação. Há indícios textuais para todos os gostos. Não era exatamente o que em nosso tempo nós chamaríamos de pré-tribulacionismo, ainda que existam fortes elementos favorecendo esse posicionamento, mas também não é compatível com a visão pós-tribulacionista atual. Então, qualquer pessoa pós-tribulacionista que gosta de se auto-intitular pré-milenista clássico ou pré-milenista histórico, supondo que a forma pré-milenista de se pensar daquela época era pós-tribulacionista, é um erro, tá? Resumo, né? É um erro. Entre os defensores do pós-tribulacionismo, há um bom número de opiniões conflitantes com respeito aos pontos de vista da igreja primitiva sobre a iminência e o pré-tribulacionismo. George Led, pós-tribulacionista, assume a posição extremista de que não é possível achar qualquer indício de pré-tribulacionismo na história, na igreja, dos primeiros séculos. Millard Erickson, por outro lado, mesmo sendo pós-tribulacionista e seguindo muitas vezes a visão teológica de George Led, admite a possibilidade de que o pré-milenismo da igreja primitiva tenha incluído a crença no arrebatamento pré-tribulacionista. Inclusive, tem todas as notas aqui, todas as referências, dizendo em quais páginas, em que lugares estão as declarações que estão sendo feitas, tá? Para quem quiser fazer a pesquisa, olhando as fontes de onde foi tirada essa informação. Efraim, o sírio, 306 a 373 depois de Cristo. Um dos antigos registros que mais claramente defendem o pré-tribulacionismo de uma forma mais próxima ao pensamento dos nossos dias é o texto que for atribuído a Efraim, o sírio. O homem fora um poeta e escritor cristão que viveu entre os anos 306 a 373 depois de Cristo. Gente, é o século IV aqui. Fora considerado um teólogo importante da antiga igreja bizantina oriental, natural de Nísibis, província romana da Síria, próxima à atual cidade de Edessa, na Turquia. Seu importante manuscrito profético do quarto século revela uma hermenêutica literalista, sem muita alegorização, tá? Uma hermenêutica literalista, um arrebatamento pré-tribulacional e um ensino do retorno pré-milenar de Jesus Cristo. Ou seja, diferentemente do pensamento escatológico predominante da época, que era
pós-milenista ou amilenista, que defende que o Senhor Jesus já estaria reinando, o milênio já estava em procedimento, porque Jesus reinava a partir ou através da igreja. Então, o reino de Cristo, o reino milenar, já estava em andamento na Terra, embora não fossem literalmente 1000 anos, porque na cabeça deles, os 1000 anos que aparecem em Apocalipse seria apenas uma expressão alegórica que poderia significar 3.220 anos, 2.522, ou tanto faz, mas nunca 1000 anos de fato, de verdade. E aí vai. Ele não era o único interpretando a Bíblia de forma literal em seu tempo, Efraim o Sírio. Não era o único. Mas seu caso se torna significativamente interessante, pois vivendo 2 séculos depois dos apóstolos, ele viveu apenas uma geração antes da era de Agostinho, que veio em 1354 a que ele veio em 354 a 430 depois de Cristo, a época de Agostinho, que foi o inquisidor, o analogista, que inventou o que a gente chama hoje de calvinismo, né? Esse foi o padre que criou essa bagunça toda na igreja cristã, que foi um defensor abusivo da interpretação alegórica, promovendo não só uma mudança dramática na teologia a partir de então, como também fomentando uma perseguição absurda aos dissidentes do ponto de vista, uma perseguição absurda aos dissidentes do ponto de vista agora, então, considerado como oficial, o estabelecido na Igreja Católica. Agostinho foi o inventor da terrível e antibíblica doutrina da Inquisição, que fora usada pela Igreja Católica contra os crentes por mais de 1000 anos, que perseguia quem pensasse diferente, quem publicasse material diferente, e os levava ao tribunal, e eram considerados heréticos, e alguns, inclusive, eram levados ao assassinato. O historiador alemão Neander afirmou que os ensinos de Agostinho continham o germe do sistema de despotismo espiritual, da intolerância e da perseguição da própria corte da Inquisição. Quando Efraim morreu em 373, Agostinho tinha apenas 19 anos de idade. Então, nesse texto aqui, eu estou mostrando o porquê da importância da declaração de Efraim o Sírio, que viveu exatamente nesse período aí, né? Um pouco depois dos apóstolos e um pouquinho antes do surgimento da alegorização como forma interpretativa oficial da igreja cristã, que foi fortalecida pelas ideias loucas de Agostinho. No ano de 1990, alguns dos textos de Efraim foram traduzidos para o inglês pela primeira vez, 1990. A tradução foi feita pelo professor Cameron Rhodes, do Seminário Teológico Tyndale, pela facilitação de Grant Jeffrey. Posteriormente, o material foi publicado no livro de Jeffrey, de 1995, intitulado Aviso Final. Um destes textos é intitulado Sobre os Últimos Dias, o Anticristo e o Fim do Mundo. Você pode ter acesso ao texto escatológico de Efraim o Sírio em português através da obra Quando a Trombeta Soar, que foi publicada aqui no Brasil em português pela editora Chamada. Mais um livro excelente, tá? É um texto de 10 parágrafos, o texto de Efraim o Sírio é um texto de 10 parágrafos com uma menção ao arrebatamento antes da tribulação no segundo parágrafo. A tribulação e as ações do anticristo são comentadas do 3º ao 9º parágrafo, e no último parágrafo do texto de Efraim o Sírio, ele fala sobre a volta literal de Cristo à Terra, já tendo mencionado a tribulação, e antes da tribulação, tendo mencionado o arrebatamento. Veja que a estrutura escatológica apresentada por ele, na época em que ele viveu no século IV, é bem parecida com o pensamento pré-tribulacional atual. E aí eu faço uma pequena extração aqui do segundo parágrafo do texto de Efraim o Sírio. Por que, então, não rejeitar todo o cuidado das atividades mundanas e nos prepararmos para o encontro do Senhor Jesus Cristo, para que ele nos tire da confusão que assolará o mundo? Porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados ao Senhor, para que jamais vejam a confusão que assolará o mundo por causa de nossos pecados. Efraim o Sírio, segundo parágrafo do texto original dele, que foi escrito no século IV. Note que Efraim ensinava que os santos serão levados pelo Senhor para que não vejam a confusão que assolará o mundo, que é exatamente aquilo que é ensinado por Paulo em suas cartas aos Tessalonicenses, mais especificamente no trecho a seguir. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, não é nos, não é vos, é lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto aqui estar para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.
Porquanto vós todos sois filhos de Deus e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, do versículo 3 ao versículo 9. No 10º parágrafo, voltando ao texto de Efraim o Sírio, ele fala sobre a volta de Cristo após o período da tribulação. E observe, no resumo a seguir, um pouco daquilo que ele acreditava. E agora, eu preferi tirar esse trecho de um texto em inglês que está disponível em determinado site na internet, um site cristão, e eu coloco a referência. Esse texto completo se apresenta no livro da chamada que eu falei aqui para vocês, que é o livro Quando a Trombeta Soar, mas eu achei mais interessante o texto em inglês que eu encontrei nesse site, e por isso eu fiz essa tradução direta, tá? É por isso que a citação que você vai ter aqui não é exatamente a mesma coisa que você vai encontrar em português do livro Quando a Trombeta Soar. E quando os 3 anos e meio tiverem completados, o tempo do anticristo, no qual ele terá seduzido o mundo depois da ressurreição dos 2 profetas, na hora em que o mundo não conhece, e no dia que o inimigo e o filho da perdição não sabem, virá o sinal do Filho do Homem. E vindo o Senhor, aparecerá com grande poder e muita majestade, com o sinal da palavra de salvação, indo adiante dele, e também com todos os poderes dos céus, com todos os coros dos santos. Então Cristo virá e lançará o inimigo na confusão, e o Senhor o destruirá pelo espírito da sua boca. Ele será amarrado e lançado vivo no abismo de fogo eterno com seu pai Satanás. Todas as pessoas que seguem seus desejos perecerão com ele para sempre, mas os justos herdarão a vida eterna com o Senhor para todo o sempre. Efraim o Sírio, 10º parágrafo, que é o momento em que ele fala da volta de Cristo com os arrebatados, com os santos, diferentemente do que ele havia dito no parágrafo 2, quando ele fala do arrebatamento antes da tribulação. Na verdade, Efraim ensinou o surgimento de um anticristo literal, que se assentará em um trono literal no templo reconstruído de Jerusalém por um período de 3 anos e meio durante a tribulação. Cria também em 2 testemunhas literais, ou profetas, que pregarão em Jerusalém, e cria numa batalha literal com Gog, que vem da terra de Magog. A interpretação alegórica. A interpretação literal sempre foi a base para uma compreensão acertada das escrituras, inclusive da própria escatologia. O alegorismo impede o cristão de entender o texto de forma simples e direta, e o faz pensar que precisa procurar por um suposto significado mais profundo, escondido, aspas, no texto bíblico. Há textos bíblicos que usam linguagem simbólica e figurativa, mas a própria Bíblia deve ser a fonte de pesquisa para o entendimento de tais textos, para o entendimento do que tais textos querem dizer. Se o texto bíblico não fizer uso de alegorias, a melhor forma de interpretação para ele é não interpretá-lo de forma nenhuma, de forma alguma. Embora Agostinho já houvesse crido na interpretação literal, tem uma nota aqui para você ver a referência bibliográfica da fonte que dá essa informação, embora Agostinho já houvesse crido na interpretação literal, foi em sua época, por sua própria contribuição e empenho, que o alegorismo substituiu amplamente o método literal de interpretação. O método de interpretação alegórico foi criado por falsos mestres que foram introduzindo uma espécie de mistura da filosofia grega com o cristianismo. Isso aconteceu numa época após a era dos primeiros apóstolos, à medida que o desvio da fé aumentava e se espalhava rumo à formação da Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso, a interpretação literal era a forma natural e comum entre os crentes para a interpretação da profecia. Os cristãos criam que Jesus voltaria de forma iminente e literal, o Senhor mataria o anticristo em sua volta, desmantelando o seu reino, criam que Satanás seria preso literalmente por 1000 anos, quando o reino literal de Cristo fosse finalmente estabelecido na terra. Exatamente por isso, a Igreja Católica passou a suprimir e perseguir esse tipo de interpretação. Afirmar que Cristo viria matar o anticristo e estabelecer o seu reino era sinônimo de afirmar que o governo vigente da época da Igreja Católica não era de Deus. Assim, prevaleceu a interpretação alegórica, afirmando que Cristo já estaria reinando através da igreja. Qualquer interpretação literal que conduzisse à crença pré-milenista e pré-tribulacionista seria perseguida e marginalizada. E aí,
Próximo subtópico, Irmão Doutino, de 1307. Acredita-se que alguns grupos cristãos dissidentes, como os albigenses, os lombardos, os valdenses, tenham sido atraídos pelo pré-milenismo. Mas pouco se sabe dos detalhes de suas crenças, uma vez que os católicos destruíam suas obras quando eram encontradas. Mas sabe-se de pelo menos um desses grupos cristãos que abraçava algum tipo de pré-tribulacionismo na ocasião. O grupo era conhecido como Doutinianos ou Dulcinianos e estava presente no norte da Itália no ano de 1304. Thomas Aes conta que no início deste grupo, Thomas Aes conta que o início deste grupo se deu no ano de 1260, quando um homem chamado Gerard Sagarello fundou uma comunidade cristã que ficou conhecida como os Irmãos Apostólicos. O grupo foi fundado por Sagarello após este ter perdido a sua participação na ordem franciscana, uma ordem católica de monges franciscanos. Na ocasião, era contra as leis da igreja a criação de novas ordens eclesiásticas, e isso fazia com que os irmãos apostólicos estivessem sujeitos a punições severas. No ano de 1300, Gerard foi queimado na estaca e um homem conhecido como irmão Doutino assumiu a liderança daquele movimento. Doutino morreu em 1307 e em 1316, um tabelião anônimo da diocese de Vercelli, no norte da Itália, publicou em latim um tratado sucinto relatando as obras e a fé dos irmãos apostólicos. O tratado foi chamado de A História do Irmão Doutino. E por mais incrível que pareça, foi Francis Gumerlock, ou Gumerlock, não sei exatamente como se pronuncia, quem descobriu e publicou o ensino pré-tribulacionista dos irmãos apostólicos. Gumerlock é um cristão que não é pré-tribulacionista e se opõe até mesmo ao pré-milenismo. O pré-milenismo é uma coisa, o pré-tribulacionismo é outra. O pré-milenismo defende que Cristo tem que vir antes de forma literal, para que o milênio, de forma literal, inicie. Ou seja, ele era contra a interpretação da vinda de Jesus e o início do milênio literal. Provavelmente, ele deveria ser um pós-milenista ou amilenista. Então, esse Gumerlock foi quem fez a descoberta e a publicação desta obra, provando a crença no arrebatamento pré-tribulacionista no ano de 1200 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa, por parte desse grupo do norte da Itália chamado Irmãos Apostólicos. A publicação do livro, tratando sobre a descoberta de Gumerlock, foi feita no ano 2000 através da editora American Vision, que pertence a um famoso crítico norte-americano do arrebatamento pré-tribulacional. Eu não sei se vocês estão entendendo a esculhambação aqui. Quem descobriu o material e fez a compilação do texto em forma de livro foi um pós-tribulacionista, que além de ser contra o pós-tribulacionismo, contra o pré-tribulacionismo, ele ainda era contra o pré-milenismo, e a obra dele foi publicada numa editora de um homem que era um crítico contra o pré-tribulacionismo. Olha que coisa interessante, né? Gary DeMar, presidente da organização pela qual o livro fora publicado, já havia dito o seguinte, abre aspas, todas as tentativas de encontrar um arrebatamento pré-tribulacional antes de 1830 não subsiste a um escrutínio histórico. Curiosamente, foi exatamente este senhor, DeMar, que não apenas publicou o livro de Gumerlock, como ainda escreveu um fervoroso prefácio para a obra. Thomas Aes, citando as palavras do próprio Gumerlock, disse que o mesmo afirmou que os doutinianos mantinham a teoria de um arrebatamento pré-tribulacional similar ao que é defendido no dispensacionalismo moderno. Thomas Aes também disse que Gumerlock acertou na mosca quando afirmou que o ensino do arrebatamento pré-tribulacional do irmão Doutino desafia os evangélicos a reavaliarem seus pensamentos sobre a história do arrebatamento pré-tribulacional, especialmente os posicionamentos que colocam suas origens ou sua redescoberta nos últimos 200 anos. Fecha aspas. Nem mesmo um pré-tribulacionista poderia ter dito coisa melhor do que esse homem acabou de falar. Ou seja, pós-tribulacionistas defendendo fervorosamente a descoberta de que a crença no pré-tribulacionismo era muito anterior a 1830, tá? Vamos lá. Mas que ironia do destino, não é mesmo? Dois opositores do pré-tribulacionismo unirem forças para publicar um livro acadêmico provando a existência da crença no arrebatamento pré-tribulacional no ano de 1260.
Eita glória! A verdade é que há inúmeros registros históricos de cristãos que creram em alguma forma de pré-tribulacionismo ao longo dos anos. Há bastante material publicado hoje em dia que trata sobre muitos destes importantes documentos. Referências para o estudo individualizado de alguns deles estão disponíveis nas notas e na bibliografia deste livro. O objetivo aqui é fazer uma breve menção ao fato de que tais textos existem e que as coisas não são, como dizem alguns destes papagaios de internet dos nossos dias, que não se cansam de passar vergonha em público, afirmando coisas sobre as quais eles não têm conhecimento. Obrigado pela ofertinha aí, viu, meu nobre? Lucildo. Eita, o nome do homem é Lucildo Nobre. Ô, bênção. Deus te abençoe, queridão. Muito obrigado. Deus te pague, viu? Vou continuar aqui a leitura. O lado bom do ataque infundado que fazem é que, assim, os ouvintes mais prudentes perceberão o quão desinformados estes críticos são e poderão descobrir por si mesmos que tem algo muito errado nessa atitude infantil que eles têm de querer sustentar uma mentira. Isso é bom nesse aspecto, né? Porque você diz, meu Deus, que loucura, né? O quão mais estupidamente uma pessoa defende uma mentira, mais favorável isso é para quem pensa de forma diferente deles. Dentre alguns dos documentos que mencionaram a crença em um arrebatamento pré-tribulacional em épocas anteriores a 1830, nós podemos montar uma lista mencionando alguns dos mais conhecidos, embora não seja uma lista completa. E aí vai. Morgan Edwards, 1722 a 1795, Thomas Scott, 1792, James McKnight, 1763, Philip Doddridge, 1738, John Gill, 1697 a 1771, 1697 a 1771, Increase Matter, 1693 a 1723, John S. Gill, 1659 a 1738, Peter Juriot, 1637 a 1713, Thomas Collier, 1674, Irmão Doutino, 1307, Códice Amiatinus, que fica entre os anos 690 a 716 depois de Cristo, e esse Códice Amiatinus, para quem não sabe, essa palavra códice é uma palavra que se usa para se referir a blocos de texto que são os avós dos livros que nós temos hoje em dia. Quando os crentes começaram a portar os pergaminhos ou papiros de um lado para o outro, e como eles queriam ter um acesso mais fácil para fazer leituras públicas dos textos do Novo Testamento, eles tiveram a grande ideia de, em vez de colar os livros, as folhas de papiro e pergaminho nas suas extremidades, em cima ou embaixo, e enrolando, né, como um rolo, eles colaram nas laterais, fazendo, então, mais ou menos aquilo que nós temos hoje em dia, que é páginas que podem ser passadas como um livro, muito mais fácil de acessar do que um rolo que você tem que sair desenrolando o rolo até chegar na passagem que você quer. Então, em vez de colar nas extremidades e enrolando, eles colaram nas pontas e criaram esse bloco de textos, né, que é o avô dos livros atuais. Então, o códice é isso aí, tá? Não é um fragmento, não é uma folha, é um códice, que é como se fosse um livro. Na época que não existia livros impressos, eles tinham manuscritos e alguns deles estavam em forma de códice. O Códice Amiatinus é um códice que, em alguns desses títulos que ficam entre os grupos de textos, né, esses grupos de textos, grupos semânticos, falando sobre certos... Eles chamam de perícope, se eu não estiver enganado. É uma palavrinha que o pessoal gosta de usar. Mas esses títulos para esses textos, né, para essas porções semânticas, eles colocam aqueles subtítulos que não são necessariamente textos inspirados, não foram escritos pelos autores dos textos bíblicos, mas são colocados ali pelos compiladores, pelos copistas, para esclarecerem de que assunto vai falar o próximo bloco. E nesse Códice Amiatinus tem um título falando do arrebatamento pré-tribulacional. E, embora não tenha sido inspirado, registra que na época em que esse códice foi montado, por volta de 690 a 616, já se cria no arrebatamento pré-tribulacional. É um dado histórico, tá? É isso que é interessante. Eu não falo nada disso aqui no livro, mas eu, por lembrar aqui e sabia que isso é importante, eu acabei acrescentando essa informação. Efraim de Nícibes, o sírio, ou pseudo-Efraim, como também é chamado, cujo texto a gente leu alguns fragmentos, que foi produzido entre os anos 306 a 373 depois de Cristo. Então você observa que ao longo de toda a história da igreja nós temos
documentos que mostram, e outros estão sendo descobertos, tá, gente? Enquanto a gente está aqui debatendo, conversando na época atual, muitos outros têm sido descobertos e têm sido publicados na academia, né, entre os teólogos, trazendo para a gente a informação de que realmente a crença no arrebatamento pré-tribulacional é mais antiga do que alguns pós-tribulacionistas desinformados tentam fazer parecer. E o interessante, como vocês viram, é que, inclusive, acadêmicos, teólogos pós-tribulacionistas é que estão fazendo essas descobertas e publicações para nós. Próximo ponto, a volta da interpretação literal. Depois de um longo período de supressão católica, o conceito do pré-milenismo e, consequentemente, do pré-tribulacionismo começaram a florescer novamente. Hitchcock, Ice e LaHaye acreditam que 4 fatores contribuíram para isso. Primeiro, o avivamento reformista do século XVI, que os fez se voltarem às fontes bíblicas e aos escritos antigos dos chamados pais apostólicos. Segundo, os reformadores passaram a repudiar grande parte da interpretação alegórica que havia dominado a hermenêutica medieval e passaram a adotar uma abordagem mais literal. Terceiro, muitos protestantes passaram a ter contato com os judeus e a aprenderem o hebraico. Isto os fez pensar sobre as passagens bíblicas que falavam claramente sobre a nação de Israel, levando-os a considerar a interpretação literal dos textos que apontavam para uma continuidade histórica prevista e não apenas de forma alegórica, como faziam tradicionalmente na Idade Média. Isto fez com que a interpretação pré-milenista fosse sendo reavivada. Quarto, as traduções da Bíblia, que passaram a ser feitas desta época em diante, no fim do século XV, para as línguas nativas do povo, promoveram uma explosão de leitura bíblica. Esta foi a primeira vez que isso aconteceu desde os dias da Igreja Primitiva. Por volta do começo dos anos 1600, o pré-milenismo voltou a ser assunto importante nas igrejas, depois de mais de 1000 anos de interpretação alegórica amilenista. A profecia, de Margaret MacDonald. Outro tipo de abordagem da parte dos tribulacionistas, que julgam com isso estar fazendo algum ataque ao posicionamento pré-tribulacionista, é tentar associar o ensinamento de John Nelson Darby a uma suposta profecia de uma menina de 15 anos de idade chamada Margaret MacDonald. Dave McPherson foi aquele que idealizou esta teoria, fazendo associações infundadas com uma boa pitada de criatividade. Embora muita gente inocente caia nas ciladas elaboradas por essa política de cancelamento, a verdade é sempre diferente das ficções e fixações dos que insistem em repetir uma história difamatória. Alguns apelam para esse expediente porque não sabem mais como contra-argumentar no campo das ideias e sentem a necessidade de atacar o caráter do seu opositor. Que é por isso que eles fazem esse tipo de associação entre Darby e Margaret MacDonald, embora os dois não tivessem nenhuma ligação, qualquer ligação, eles gostam de difamar Darby, Scofield e outras pessoas, tentando colocá-los todos no mesmo saco, com ataques que são, como se gosta de dizer por aí, ad hominem, né? São ataques à pessoa para tentar descredibilizar aquilo que aquelas pessoas falam. Obrigado, Carlinha. Deus te abençoe, mulher. Tu vai ficar pobre, hein, mandando essas ofertas toda live que eu faço. Deus te abençoe, Deus te pague. Segundo Ice, McPherson disse que sua investigação, aspas, quanto às origens do pré-tribulacionismo começou na leitura de um livro escrito em 1861 por Irving Robert Norton. E, que nome difícil, Irving, sei lá, não sei como eu pronuncio isso não, gente. Esse livro tinha o título de A Restauração dos Apóstolos e Profetas na Igreja Católica Apostólica. McPherson considerou que a parte mais importante do livro era o registro de uma suposta revelação pessoal que MacDonald tinha tido na primavera de 1830. Ou seja, a profecia de Margaret MacDonald se encontra neste livro, tá? A tão falada profecia. Então, ele projetou em sua mente a noção de que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional tinha origem demoníaca, pois supôs que houvesse alguma ligação entre o arrebatamento pregado por Darby e a revelação, aspas, daquela moça de 15 anos de idade que não parecia ser de origem divina. Na verdade, nunca houve ligação alguma entre o arrebatamento pré-tribulacionista e a visão escatológica contida no livro de Robert Norton, que também trazia a profecia de Margaret MacDonald. O problema foi que o jovem pastor McPherson não tinha conhecimento ou percepção suficiente para entender a diferença entre uma coisa e outra. Até mesmo o pós-tribulacionista John Bray,
do desafio dos $500, concorda que a abordagem de MacDonald não se assemelha ao posicionamento pré-tribulacionista, pois ela não acreditava que a volta de Cristo envolvia 2 episódios separados. O próprio John Bray, que oferecia aqueles $500, falando contra outro pós-tribulacionista que fez essa ligação entre John Nelson Darby e Margaret MacDonald, ele diz assim: a única coisa nova em sua revelação parece ter sido que somente os cristãos cheios do Espírito seriam arrebatados na segunda vida de Cristo, depois de terem passado por grandes testes e tribulação pelas mãos do anticristo. Este é um comentário honesto do pós-tribulacionista inquisidor que fazia a oferta de $500 para o povo que oferecesse uma prova de que o arrebatamento pré-tribulacional tinha sido crido antes de 1830. Veja você. Na verdade, a profecia, aspas, de Margaret MacDonald não falava sobre um arrebatamento pré-tribulacional, e sim sobre um sinal espiritual secreto. Presta atenção, que só poderia ser visto por crentes verdadeiramente espirituais, os quais só se encontrariam com Cristo no final da tribulação, depois que tivessem sofrido nas mãos do anticristo. De fato, Margaret MacDonald tinha uma visão escatológica de arrebatamento parcial, porque nem todo mundo seria arrebatado, nem toda a igreja de Cristo, só os merecedores, né, os vencedores, os espirituais, que tivessem visto o tal do sinal, e não somente cria ela no arrebatamento parcial, como também cria no pós-tribulacionismo, porque o tal do arrebatamento parcial, segundo ela, só aconteceria no final da tribulação. Pobres, coitados, pós-tribulacionistas que cometem a estupidez de usar essa história para tentar encurralar, confrontar pré-tribulacionistas, porque eles não sabem que Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. Eles não sabem. Eles não conhecem a profecia dela. Eles ouvem a história e repetem como papagaios, sem pensar. E o mais curioso de tudo isso é que são exatamente os crentes pós-tribulacionistas que usam o nome dela para tentar denegrir a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. É estranho, não é mesmo? Isso só me leva a pensar que estes pós-tribulacionistas que a citam não têm a menor ideia do que ela realmente acreditava. Para uma análise completa e minuciosa da profecia, aspas, e visão escatológica de Margaret MacDonald, acesse o link deixado na última nota deste parágrafo. Embora seja importante conhecer um pouco da história do arrebatamento pré-tribulacional, o verdadeiro fundamento sobre o qual o crente deve se firmar está na compreensão correta do testemunho das Escrituras. Eu não sei se vocês entenderam, mas o que eu quis dizer aqui é, embora seja importante a gente conhecer um pouco da história do arrebatamento pré-tribulacional, o verdadeiro fundamento da nossa fé, sobre o qual o crente deve se firmar em relação a esta crença, ela tem que estar no testemunho das Escrituras e não no que a história diz, né? Tá, vamos lá. As Escrituras são nossa única fonte textual confiável para as questões sobre as quais nós cremos. Obviamente que não há problema algum em consultar textos antigos, argumentações e pontos de vista de homens piedosos mais sábios que nós. Não sou a favor de desprezar completamente o trabalho intelectual de ninguém. Sempre pode haver alguma coisa útil em qualquer tentativa de interpretação das doutrinas da Bíblia. Porém, não seria a abundância de textos da era patrística que confirmariam a verdade do arrebatamento pré-tribulacionista. E assim, a gente termina a leitura do capítulo 5, tá? E aqui vem as notas deste capítulo que a gente leu, que vocês vão poder conferir quando vocês abrirem o livro no capítulo 5, Arrebatamento antes da Tribulação, que, para quem não sabe, é vendido apenas no meu site ou no meu aplicativo dentro do Telegram, tá, gente? O meu site é loja.natanrufino.com.br e o meu aplicativo dentro do Telegram tem o @NatanRufinoBot, tudo junto, NatanRufinoBot. Lá você vai encontrar o meu livro e no meu site também. Se você tiver dificuldade com tecnologia, não souber muito bem como fazer, você fala comigo no Telegram de preferência. Se você quiser falar no WhatsApp, mesmo neste aplicativo do mundo inferior, para comprar o livro, não tem problema. Eu vou te dar uma atençãozinha lá e vou te orientar. Você pode fazer um Pix para mim, que é o meu número de telefone, e aí você me dá o seu endereço e eu envio o livro para você pelos correios. Quem está tentando comprar livros meus pelo celular, através do Pix, no meu site, não está conseguindo. Eu estou com um problema no meu site, que a programação interrompe e não chega à conclusão. Então, no meio do caminho, a operação é finalizada.
eu fico com o registro da intenção de compra, mas o pagamento não é efetivado. Então, eu tenho tentado ligar para as pessoas, fazer contato para avisar que a compra não foi feita, aí a pessoa manda um Pix para mim e eu resolvo o problema. Então, quem for comprar por celular e quiser usar o Pix, lembre-se disso, não está dando certo fazer isso no celular no meu site, tá bom? Se quiser, fala comigo, faz contato comigo no WhatsApp, manda e-mail, fala no Telegram, que é o melhor meio, se possível, e aí eu tento te ajudar na compra desse livro. Vale muito a pena, é um investimento que você faz na sua vida e tem muita coisa boa aqui que vai te ajudar e servir de ferramenta para você se fortalecer na crença pré-tribulacionista e também combater os pensamentos equivocados dos seus amigos que ainda estão perdidos nesta questão, né? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.